Fala pessoal, beleza? Eu sou o Sensei Alan Josalo. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do Dojokun. O Dojokun seria um conjunto de 5 lemas que nós utilizamos no Karatê como se fossem regras. E eles servem para avaliar e colocar uma postura na conduta do praticante de Karatê. Então eu vou começar falando para vocês sobre o Dojokun, que diz o seguinte: criar o intuito do esforço. Esse Dojokun diz que o karateka deve ser esforçado e bastante dedicado. Então, quando a gente inicia o treinamento do karatê, o karateka às vezes é um pouquinho preguiçoso, tem um pouquinho de dificuldade de fazer os exercícios, às vezes o professor manda ele fazer 10 movimentos, ele faz só 8, tá? Mas aí, com o decorrer do treinamento, ele vai entendendo que quanto mais ele se esforçar e se dedicar, mais ele vai crescer e assim ele vai conquistando seus objetivos no karatê. Por isso que nós dizemos que o karateka deve criar o intuito do esforço, ser sempre esforçado e dedicado. O próximo Dojokun, nós vamos falar sobre o respeito acima de tudo. O respeito acima de tudo quer dizer que no Karatê nós vamos ter respeito acima de todas as coisas. Então, independente de como é a pessoa, se ela me respeita ou não, como são as atitudes dela, eu devo respeito a ela. Por isso que no Karatê, sempre que a gente vai entrar no nosso ambiente de treinamento, ou vamos fazer um combate, ou iniciar um kata, nós começamos fazendo uma saudação. E quando nós encerramos qualquer atividade, também encerramos fazendo uma saudação. Isso é para demonstrar respeito na prática do Karatê. O outro lema no qual nós vamos falar agora é sobre conter o espírito de agressão. Isso quer dizer que nós vamos ter autocontrole. Então o karateka deve procurar estar sempre em paz e não deixar ele ser dominado pelas suas próprias emoções. Quando a gente age com raiva, com um pouquinho de angústia, acaba tendo algumas atitudes que não são consideradas racionais. Então a gente acaba se arrependendo depois disso. Então os karatekas devem procurar ter bastante controle nas suas emoções. Então estamos falando hoje de alguns lemas do Karatê, na verdade dos 5 lemas dos Dojokuns. Eu vou falar de um lema que chama esforçar-se para a formação do caráter. Então esse é um lema que fala na questão da gente se transformar, usar o Karatê para se transformar numa pessoa correta. O que é ter o bom caráter? Ter o bom caráter é a gente ser justo, a gente ser verdadeiro, por exemplo, a gente não mentir para o outro, a gente tentar fazer sempre da melhor maneira possível, sendo sempre verdadeiro e justo. Esse lema ele é bem difícil da gente colocar em prática. Então, no dia a dia, acontecem várias situações que vai nos proporcionar a oportunidade de usar isso. Por exemplo, se eu aprontar na escola e eu chegar em casa e a minha mãe perguntar, eu tenho que falar a verdade para ela. Eu não posso mentir e botar a culpa no outro. Então, é uma das horas que a gente pode colocar o lema na prática, tá bom? O outro lema que eu vou falar hoje, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Esse é um dos lemas mais difíceis da gente entender, mas resumindo um pouco ele, a gente tem que sempre fazer as coisas com a razão. Então a gente não pode tirar proveito de nada. Às vezes eu tenho que tomar uma atitude, e nem sempre essa atitude vai ser boa para mim. Mas se isso for o correto, eu devo tomar essa atitude, mesmo que eu perca alguma coisa. Então, caminho da razão por exemplo, se você encontra alguma coisa que não é sua, por mais que você vai ficar com ela e vai tirar proveito, você não deve ficar, você deve entregar para a pessoa. Então isso é uma das coisas. Então se eu achar alguma coisa, eu tenho que devolver para a pessoa, entre outras coisas. Eu também não posso, por exemplo, eu vou tirar proveito de uma pessoa que ela falou que ela que fez, só que aí eu falo que fui eu que fiz isso, sendo que eu sei que não foi. Então se isso acontecer, eu não estou utilizando esse lema, porque eu não estou seguindo com a minha razão. Bom, então eu espero que você tenha aprendido um pouco nesses 2 lemas, mas mesmo assim é importante vocês estudarem um pouquinho mais, pesquisar na internet e o mais importante, colocar esses lemas
na prática no nosso dia a dia.